Olá, meus queridos, que bom estarmos juntos para mais esse encontro. Eu já estava com saudades, viu? E já que o Centro Espírita está fechado, nós temos à mão a tecnologia que permite que, de qualquer maneira, nós estejamos unidos em coração para que possamos, através dos estudos da doutrina espírita, nos fortalecermos e passarmos por esse momento tão difícil de uma forma mais serena. E é importante a gente sempre começar com uma prece, porque é ela que vai nos conectar aos anjos, a Jesus, aos espíritos amigos e ao Pai Criador. Vamos então elevando o nosso pensamento, quem quiser fechar seus olhos, que fique à vontade, e visualizando a imagem de Jesus, aquele que nos deixou o grande legado do seu Evangelho de conduta moral, de amor, caridade e humildade. Vamos visualizando essa figura serena e meiga e desejando que Ele esteja com as suas mãos sobre a nossa cabeça, nos aplicando aquele passe, nos derramando em nossas cabeças toda a sua misericórdia, todas as bênçãos e o bálsamo consolador. Que Ele nos fortaleça, nos ampare e que nós estejamos junto dele, onde quer que estejamos, em qualquer horário, que nós estejamos com a paz de Jesus. Hoje nós vamos falar de luto. E não é fácil falar desse tema, porque para a maioria de nós o luto significa cutucar numa ferida que ainda dói, talvez ainda nem tenha cicatrizado. É a perda de um ente querido, uma pessoa que nós amávamos, que nós convivíamos. Porém, o luto de que nós vamos falar hoje também vai englobar os sentimentos de perda sobre qualquer coisa que a gente tenha perdido na nossa vida. Lembrando sempre que, claro, que a maior perda, o maior sentimento de luto que todos nós temos é com a perda de entes queridos, é claro. Nós vamos entender como é que nós podemos trabalhar um pouco esse sentimento tão diverso, como nós podemos entender que a força de superação não está no nosso exterior, mas está no nosso interior. Nós vivenciamos o luto por perdas diversas, como um emprego, um objeto pelo qual nós tínhamos um sentimento de grande afeto, um status social, a liberdade, a saúde, a perspectiva de vida, nossos objetivos. Então toda essa perda, ela se reverte no sentimento de luto. É como uma ausência de algo ou alguém que deixa um buraco imenso dentro de nós. E que somente o tempo de cada um, de como cada um compreende essa perda, é que vai fazer passar. Quanto maior é o vínculo de afeto, de apego, mais tempo leva esse processo do luto. É um sentimento que nós não temos como medir. Não existe um padrão, cada um sente e administra de uma forma. Os especialistas dizem que o tempo do luto varia de pessoa para pessoa, como nós já falamos. Uns vivenciam o luto por semanas, outros por meses e outros por anos até. Porque isso depende do entendimento que cada um tem da vida, da morte, da realidade espiritual. Então, eles dizem, inclusive, que existem algumas fases que nós passamos quando estamos de luto. Não necessariamente nós vamos passar por todas e nem nessa ordem que nós vamos colocar aqui, mas é apenas para nós adquirirmos um pouco de conhecimento. Então, a primeira fase do luto seria a da negação, que é aquele choque inicial, a primeira reação que a gente tem diante da perda. E isso caracteriza um modo de defesa, a negação. É a incredulidade de que tal fato aconteceu, de que não seja comigo, não é verdade, não é a minha realidade e amanhã tudo deve voltar ao normal. A segunda fase é a da raiva, que é também uma forma de defesa.
É um sentimento de injustiça, de que aquilo não poderia ter acontecido comigo. E nós colocamos para fora tudo o que pensamos, destilamos o nosso ódio, a nossa raiva sobre coisas, sobre pessoas, sobre os nossos irmãos animais. A terceira é a depressão, que nos deixa introspectivos, nos imobiliza, é como uma tristeza profunda, quando se inicia a aceitação do fato, da realidade, mas ainda com muita dor. É uma fase perigosa, porque nós não devemos deixar que ela predomine muito tempo em nossa vida, porque pode realmente se tornar uma depressão profunda. A quarta fase é a negociação. É aquele momento em que nós tentamos contornar o que é irreversível para reversível. A gente pensa, será que se eu tivesse agido de uma outra forma, isso não teria acontecido? Será que eu posso ainda fazer algo para modificar? É uma importante fase de reflexão, porque nós já estamos mais conscientes, já temos dentro de nós mais caracterizada essa situação de perda, e aí nós começamos a trabalhar. Mas é importante nós entendermos também que tem perdas que não são reversíveis, que não voltam atrás, e a gente encarar o fato dali por diante. A quinta fase é quando nós lidamos com a perda com menos sofrimento. Surge a compreensão da finalidade daquele fato que ocorreu, daquele ente querido que se foi. E aos poucos nós retomamos a nossa rotina e a nossa adaptação. Então é quando nós estamos caminhando para o fim do luto. Todos nós hoje em dia estamos passando por momentos de luto. É evidente que o luto mais doloroso é quando perdemos entes queridos. Trazendo para esse nosso momento com a quarentena, o Covid-19, muitas são as nossas perdas, muitos são os lutos que vivemos diariamente. E é por isso que é tão importante nós tratarmos desse assunto agora. Porque se nós deixarmos que essas feridas cicatrizem de modo imperfeito, nós mais para frente podemos vê-las sangrando novamente. Falando, por exemplo, da perda de entes queridos, para alguns espíritas, parece que estar de luto é um grande equívoco, porque nós sabemos que a morte não existe, que aquele ente querido que partiu para a pátria espiritual, ele está perto de nós, nos ajudando, que nós nos unimos pelo amor, que nós não perdemos nada nem ninguém, porque nós não somos aqui neste planeta, nesta vida passageira, nós não somos donos de nada nem de ninguém. Nós não pertencemos a ninguém. Nós não somos, não temos a propriedade de nada. Afinal, a morte é o retorno para a verdadeira casa, né? É quando o nosso ente querido retornou para sua verdadeira casa, para sua pátria espiritual. Embora o espírita saiba de tudo isso, será que é possível não sofrer? Será que é possível nós evitarmos o choro, a saudade, a vontade de nós termos esse ente querido ao nosso lado para abraçá-lo e tocá-lo? Não é fácil, meus queridos. Talvez num momento de impacto como esse, não haja religião que nos console de imediato. E nós não devemos nos culpar por isso. Nós devemos e podemos viver este momento de luto, mas que nós não vivamos em luto. E a gente pode viver esse momento sim, sentir falta sim, chorar sim, sem culpa. Sem culpa por talvez nós não estarmos sendo o melhor exemplo de espírita. Toda perda, ela resulta num sentimento idêntico. E não há nada mais natural do que isso.
vivendo num mundo de provas e expiações, onde nós ainda somos induzidos a pensar mais no material do que no espiritual. Tudo de acordo com o momento evolutivo da humanidade. Nós ainda somos apegados muito às questões materiais, apegados às pessoas como se elas fossem nossas, à família como se aquilo não fosse modificar, nós estivéssemos ligados por toda a eternidade. A forma como nós enfrentamos e sentimos é que diferencia de fato aquele que entende melhor essa perda. E isso, seja ele espírita ou não. Meus queridos, a morte realmente não existe. O espírito é imortal. Essas são as grandes verdades que a doutrina espírita nos traz. A continuidade da vida, assim como é o amor verdadeiro que infinitamente nos une àqueles que morreram. Nós sabemos disso. Então, a partir desse conhecimento que nós temos, vivenciemos o luto, sim, mas que nós continuemos vivendo a vida que nos resta. Essa é a chave para a dor. Viver a dor sem se entregar a ela. Manter objetivos, desejos, vontades. Somente assim isso vai passar e vai passar mais rápido. E por conseguinte, nós vamos estar alegrando aquele ente querido que se foi, porque ele na espiritualidade está realmente vinculado a nós por esse amor, por essas preocupações. E ele vendo que nós estamos tendo uma reação natural diante da sua partida, mas nós estamos dando continuidade àquilo que nós precisamos dar, ele vai ficar feliz. Outra questão importante, a perda de emprego, a perda de salário, de status social, que hoje também tem acontecido. Claro que num momento como esse, virá insegurança, o medo de termos que abrir mão de prazeres, renegociar dívidas. Tudo está dentro de uma questão normal nos dias de hoje, neste momento de pandemia, de quarentena, que nós estamos isolados, muitas empresas estão fechadas. Mas nós não devemos perder a nossa fé. A fé de que quando nós agimos no bem, quando nós pensamos no bem, não tem o porquê de nós sermos bombardeados, castigados, entre aspas, porque o Pai jamais castiga, por situações difíceis que nós não possamos superar. É o nosso momento de nós elevarmos o nosso pensamento em prece, abrirmos o nosso coração a Deus, pedindo auxílio, pedindo força, porque essa força está dentro de nós. É o momento de nós nos olharmos no espelho, lembrarmos de alguma situação em que nós superamos uma doença, uma perda material, uma perda de um ente querido e buscar na nossa memória como nós nos sentimos naquele momento e trazermos essa força para o momento atual. Porque aquele que está no espelho refletido, aquele que superou, aquele que passou a dificuldade, que superou a perda, aquele que viveu o seu luto, mas continuou a sua vida, está lá no espelho. É essa força que você sentiu naquele momento anterior que você vai trazer para o seu momento de agora. E aí você vai se fortalecer. Todas as vezes que nós nos sentimos enfraquecendo, vamos buscar em nós mesmos essa força num momento triste, difícil de nossa vida passada, vida atual passada, para que nós possamos nos reforçar mais uma vez, possamos nos fortalecer. Então, meu querido, só o tempo mesmo para curar essas nossas perdas. Porém, o tempo não para e nós, mesmo com as dores, devemos continuar a caminhada, porque Deus não permitiria, na sua bondade e justiça, que nada, nenhuma situação, nenhuma perda fosse maior do que aquela que nós possamos, nos nossos ombros, superá-las. Então é com muita fé, é com muito amor
que eu digo a você: isso vai passar. Um beijo no coração. Fiquem com Deus.